Oi, gente, como vocês estão? Aqui é a Trícia e voltei com as nossas previsões semanais para os 12 signos do zodíaco. E aí, como vocês passaram a semana de vocês? Depois vocês me contem aí nos comentários. Eu espero que todos tenham conseguido levar bem a semana, resolver todas as demandas. As cartas já estão pulando e vamos começar as nossas previsões semanais para os 12 signos do zodíaco. Lembrando que aqui é uma leitura coletiva, então se fizer sentido para você, você pega, se não, joga essa energia para esse universo aí de meu Deus. E só mais um recadinho, eu já gravei as previsões para os 12 signos do zodíaco também, só que com as energias gerais do mês de agosto. E irei deixar o link aqui na descrição para vocês. Agora vamos lá, previsões semanais, começando com os nossos queridos arianos e arianas. O que o tarot tem para vocês nessa primeira semana do mês de agosto. E começamos abrindo, com um arcano maior. Se eu não me lembro, essa carta ela saiu para o signo de Áries nessa última semana retrasada, ou na semana retrasada. Existe isso, retrasada? Enfim. Mas, de novo, Ariana, o imperador para vocês. E quando uma carta ela se repete na semana, gente, ela costuma nos dizer o seguinte, que as questões que eram para ser resolvidas naquela semana, você não conseguiu resolver. Você protelou, você procrastinou, ou você resolveu algumas, mas outras você colocou para baixo do tapete ou não deu para você resolver. Enfim, nessa semana, Ariano, o tarot está pedindo para você sentar na sua cadeira de especialista, ou seja, olhar para aquele problema, aquele assunto e assumir que você é capaz de resolver. Porque veja, temos aqui o imperador e ele está sentado pleno no trono dele. E ele está ali por uma razão. Ele é o imperador, é óbvio, mas ele foi escolhido para estar ali também. Ou espera-se, que ele tenha sido escolhido, mas enfim. Mas o fato dele estar sentado ali mostra que ele tem a capacidade de gerir o reino dele. Ele sabe tomar as melhores decisões para gerir aquele reino, senão ele não seria o imperador. Então, nessa semana, Ariana, assuma essa cadeira. Você sabe o que é melhor para você e talvez para as outras pessoas que estão envolvidas nessas questões aí, nessas demandas. Só que me vem muito aqui para você não querer impor isso, a sua vontade com a veemência, pois afinal é o imperador, para você não ser rígido, inquebrável, para você ser firme. Por exemplo, eu penso assim, e é isso, está aqui a minha ideia, mas o que vocês acham? Aí caso uma pessoa apresente uma contraproposta e você veja que não faz sentido, você continua firme ali com a sua ideia. Não, mas eu acho que assim seria melhor. Por isso, por isso, por isso. Exemplifique, demonstre por isso, mas assuma esse seu poder, assuma essa cadeira de que você pode resolver os seus problemas. E o 4 no tarô, número 4, ele fala de estrutura. Se agarre a essa estrutura que você tem. Me vem muito a questão da estrutura interna. Você tem estrutura para lidar com as situações que podem surgir aí nessa semana. Pega o seu cetro, assume essa coroa e seja firme, não inflexível, porque a árvore, quando ela é inflexível na natureza, a gente vê isso, vem o vento, se ela não se dobra, se ela não se ela não balança com o vento, ela quebra.
Seja firme, mas não inflexível. Essa mensagem do tarot para você nessa semana, Áries. Estamos entendidos? E agora, pausa para hidratação. Queridos taurinos e taurinas, qual a mensagem da semana para vocês? O que o tarot tem para os nossos queridos taurinos e taurinas? Temos aqui outro arcano maior, a justiça, taurino e taurina. Na semana passada também saíram muitos arcanos maiores para as cartas da semana. Interessante, mas taurino, taurina. É um momento, nessa semana ela vai pedir que você imponha limites. Porque, veja, me chamou muita atenção aqui na carta da justiça, justamente a espada que ela carrega. Porque você pensa, a justiça, ela tá ali sentadinha, não, estou tranquila, não, tá sentadinha, ela vou chegar perto dela, mas ela, opa, calma lá, eu tenho uma espada aqui, você não pode chegar desse jeito. Então, nessa semana, pode ser que certas situações ou pessoas queiram testar você ou a sua querida paciência. E para você evitar se desgastar nesses testes, porque realmente a gente é testado o tempo todo, você deve impor limites. Nós devemos impor limites para as pessoas, para as situações. Porque senão, geralmente, quando você não impõe limites, você quer agradar todo mundo. Você quer... Me veio muito a questão da balança, né? Você quer agradar todo mundo, ou seja, a balança não pode mexer. Tem que estar assim, bonitinho, equilibrado para todo mundo. Beleza, mas tem momento, gente, que não tem como. Principalmente se essa balança ela for ficar desfavorável para você, ela estiver pesando de uma forma negativa para você. É claro que existem casos e casos, eu estou ciente disso, mas quando você está diante de uma situação, que essa situação ela vai ser totalmente negativa para você, a balança vai pesar no negativo e isso ultrapassa os seus limites, você não está sendo justo com você. E a justiça também pede para você ser justo com você mesmo, antes de você ser justo com as outras pessoas. Então, nessa semana, taurino ou taurina, impõe os seus limites. Se colocarem um monte de tarefas para vocês fazerem, não, você tem que fazer isso, aquilo. Pega essa espada aqui e fala, opa, calma lá, eu vou ficar sobrecarregado, a balança vai ficar muito pesada para o meu lado. Tem jeito da gente equilibrar essa situação? Tem jeito da gente ser mais justo? Uma coisa que vai ficar boa para mim, boa para você, aí a balança ela vai ficar equilibrada, ou pelo menos menos pior para você. Mas nessa semana, taurino, taurina, ponha os seus limites, imponha os seus limites, mesmo que isso vá desagradar alguém, porque às vezes quando a gente impõe nossos limites, a gente pode desagradar algumas pessoas. E isso é natural. E isso é até bom também, porque assim as pessoas que estão do nosso lado somente para pesar a balança, deixar ela mais pesada para o nosso lado, elas vão sair, elas vão embora. E, consequentemente, essa balança ela vai ficar mais leve e vai ficar mais equilibrada. Então, uma semana de você ponderar e impor os seus limites. Não exceda os seus limites para favorecer outras pessoas em detrimento de você mesmo. Seja justo com você antes de ser justo com os outros. Estamos entendidos? Agora, para os nossos queridos geminianos e geminianas, o que o tarot tem para vocês nessa primeira semana do mês de julho? As cartas pulando, aflitas. Quando eu vejo as cartas pulando, gente, eu penso muito no mar. Aí os peixes
pulando no mar, assim, do mudar fruto. Vamos lá, queridos geminianos e geminianas. Geminiano e geminiana. Temos aqui um as de ouros. Então, essa semana para vocês vai ser uma semana de oportunidades, sim. E quando a gente vê assim o as de ouros, me vem muito na questão do material, porque todos os naipes eles falam de todos os assuntos, mas me veio muito forte aqui essa questão das coisas materiais. Podem ser oportunidades na vida material de vocês. Quando eu falo material, pode ser sim financeiro ou profissional, porque veja, na carta temos uma mãozinha e ela está te entregando um presente do céu. É uma oportunidade, mas essa oportunidade ou oportunidades, elas só irão vingar se você plantar com carinho essa semente e regar essa semente. Todo as, ele é uma semente, e a semente ela só germina quando você cuida dela, quando você rega ela. Ou seja, nessa semana você pode ser surpreendido com novas oportunidades, mas vai caber a você discernir se essas oportunidades estão alinhadas com as coisas que você quer fazer. Ou talvez você já esteja decidido a fazer alguma coisa essa semana. Não, essa semana eu vou iniciar um projeto X. Sim, é uma boa semana para você começar. É uma boa semana para você realmente tirar isso do papel e colocar essa semente em terra. Mas aí você vai ter que cuidar dessa semente. Porque me chama muita atenção também aqui esse portal. Essa semente, se bem regada e bem nutrida por você, ela pode te gerar frutos que vão te levar para outros campos, porque é um portal. Quando a gente vê um portal, quando a gente atravessa o portal, a gente tem a oportunidade de ver novas coisas, novas pessoas, enfim. Mas você deve cuidar e regar essa semente. Então fique atento às oportunidades, mais atento, olhe mais ao seu redor. Aprenda a observar a linguagem do universo, e eu acho que isso vale para todo mundo, que a gente observar a linguagem do universo, porque eles comunicam com a gente através de sinais. Não estou falando que uma mão vai sair do céu com uma moeda para você que tome, meu filho, mas a gente aprender a ver as oportunidades e também discernir se aquilo vai me fazer bem, isso coincide com a pessoa que eu estou querendo me tornar, ok. Eu agradeço essa semente, vou plantar e vou cuidar dela. Então é uma boa semana sim para você iniciar projetos. Podem ser grandes projetos, pequenos projetos, projetos que envolvam mais gente ou projetos pessoais. Sim, é uma boa semana para você fazer isso. Mas se vai à frente ou não, vai depender se você vai regar essa semente, querido geminiano, geminiana. Estamos entendidos? E agora, para os nossos queridos cancerianos. São muitos signos, gente. Muitas vezes eu confundo. Tem hora que eu troco. Primeiro é Gêmeos. Gêmeos vem antes de Câncer. Aí eu coloco Câncer na frente. Não que eu teria muito problema, só que eu posso me confundir na leitura. Mas, canceriano, canceriana, é a sua vez. Que o tarot tem para vocês nessa primeira semana de agosto. Canceriano, canceriana. 10 de paus. Não se sobrecarrega essa semana, podia acabar a leitura aqui. Porque, veja, canceriano, canceriana, pode ser uma semana que você tenha
várias demandas, várias coisinhas para você fazer. Aí, ao invés de você querer delegar isso, porque você pode achar que ninguém vai querer, ninguém faz direito, ninguém faz do seu jeito, ninguém é bom o suficiente, você vai querer pegar todas essas demandas para você e vai achar que você dá conta disso tudo sozinho. Sinto muito lhe informar, você não vai dar conta de tudo sozinho e provavelmente você vai se sobrecarregar. Você vai tentar fazer tudo e não vai fazer nada bem feito. E pode ser coisa que você já está de outras semanas também. Aí você está juntando as coisas e no fim você está se sentindo sobrecarregado. Então nessa semana, se for possível, tente não assumir mais tarefas. Aí se você fala para mim, mas Patrícia, o meu serviço exige, na minha casa não sei o que tem, não sei o que lá. Ok. Então você fica somente com essas tarefas que você já tem aí. Porque essa semana pode ser que você se sinta ou você já esteja sobrecarregado. O computador está pedindo para você parar e olhar para todas essas demandas aqui e escolher quais ou qual é a mais importante. Aí você pode me dizer, nossa Patrícia, mas tudo é importante. Não. Gente, não é não. É complicado a gente entender isso, mas às vezes a gente dá mais importância para as coisas do que elas merecem. E às vezes tem demanda aqui, canceriana, que nem é sua. Então, é muito prudente você parar e olhar e tipo, opa, esse bastão aqui, essa vara, não é minha não, pois tome a sua vara e carregue. Distribua essas demandas, não fique carregando tudo sozinho, porque a gente quer carregar tudo sozinho, às vezes fazer tudo sozinho e achar que vai ser bom e as pessoas vão reconhecer. Ninguém vai reconhecer, só vão querer montar em você. Então, nessa semana, canceriana, tente não assumir mais nenhuma demanda. E se você me falar que é impossível, eu preciso, escolha a demanda que é essencial, a mais importante de todas. As outras, você finge a egípcia assim, eu não estou vendo, isso aqui não é meu, não vou fazer isso, porque você provavelmente já está sobrecarregado. Defina nessa semana as suas prioridades, delegue as funções que você pode delegar, não assuma tudo para si. Estamos entendidos? Agora, para os meus queridos, a colinha, signo de Leão, meus queridos leoninos e leoninas. O que o tarot tem para vocês nessa primeira semana de julho? Essa primeira semana de agosto, gente. Pensando em julho já foi, graças a Deus. Nessa primeira semana de agosto, o que temos, queridos leoninos e leoninas, para vocês? Gente, o que vocês estão arrumando? E vocês podem falar, senão esse baralho seu está viciado. Não está, não. Temos a justiça novamente. Gente, vocês estão precisando aprender a pôr limite nos outros, hein? Que é isso, leonino e leonina? Temos aqui a justiça novamente. Saiba impor os seus limites nessa semana, leonino, leonina. Porque pode ser que as pessoas tentem invadir o seu espaço. Imponha os seus limites. E também vem muito aqui para você entender que nem todo mundo é perfeito. Nem você é. Me veio isso aqui muito forte, porque quando a gente observa a carta da justiça com calma, a gente vê as imperfeições dela aqui. E quando a justiça se levanta, tudo nela balança. A balança do molejo, a espada balança, ela perde o equilíbrio. Nessa semana,
Observe a beleza na imperfeição e imponha os seus limites. E eu acho que combina muito essa ideia quando você vê que nem todo mundo é perfeito e você, a partir daí, você impõe os seus limites. Porque quando você enxerga que, nossa, nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo consegue fazer as coisas bem, então por que cargas d'água eu teria que ser o único nesse universo a fazer as coisas perfeitamente bem? E a partir daí você vê os seus limites e você pega a espada e impõe. Quando alguém tenta te oferecer uma demanda que vai exigir mais de você, você pega a espada e fala, opa, não, isso aqui é demais para mim. Você reconhecer isso, ou assim, eu não consigo fazer isso sozinho. Ou simplesmente eu não quero fazer isso porque eu não dou conta de fazer isso. Ou já tem outra coisa para fazer. A minha balança, ela já está pesada demais para um lado só. Se eu assumir mais essa demanda, vai ficar desigual. Eu vou estar sendo injusto comigo mesmo. A justiça fala muito também da gente ver a nossa verdade interior, porque a partir do momento que a gente enxerga a nossa verdade, os nossos limites, aí sim nós podemos cobrar a justiça de outras pessoas. O primeiro passo, gente, é a gente ser justo conosco. E isso é fácil? Não, gente, não é fácil. Não, não é nem um pouco fácil. Eu falando aqui é tudo maravilha, perfeito. Não, as coisas não são perfeitas. A justiça está aqui para lembrar isso para a gente, mas é fundamental essa semana, leonino, leonina, você enxergar a beleza na imperfeição e impor os seus limites. Deixe isso claro nas suas relações, seja aí nas suas relações amorosas, nas suas relações profissionais, relações de amizade. Deixe claro, não tenha medo de mostrar a sua espada se alguém ultrapassar o limite. Mostra a sua espada e fala, olha, é até aqui. Beleza, se a pessoa falar, não queria mais, mas não tem mais, é até aqui. Ok, a pessoa vai embora. E não tem problema, porque a partir disso você vai selecionar as pessoas que só estão querendo pesar o lado negativo da sua balança e esse lado vai ficando mais leve. Aí você vai voltando a ter o equilíbrio. E eu sei que vai ter hora que vai pesar mais para um lado e tem hora que vai estar mais pesado para o outro. E essa é a beleza da vida. A gente não consegue equilibrar todas as coisas sempre, porque para ter equilíbrio você tem que estar parado. E a vida não nos permite ficar parado por muito tempo, ela nos pede movimento. Então, nessa semana, leonino, leonina, imponha os seus limites e enxergue beleza nas imperfeições. Estamos entendidos? Gente, eu acho que eu nunca fiz uma leitura que apareceu tanto a justiça na minha vida. Assim, mas é interessante porque é um lembrete que a gente tem que saber impor nossos limites. Porque é fundamental nós nos priorizarmos, né, pessoal? E agora, carta pulando, eu até me perdi. Nossos queridos virginianos e virginianas. O que será? Aqui, ó, tem todas as cartas, tá? Para vocês não acharem que eu tô brincando com vocês. Virginianos e virginianas, o que o tarot tem para vocês nessa primeira semana de agosto? Virginiano, virginiana. O que temos aqui? 5 de copas. Virginiano, virginiana. Essa semana você pode estar com uma sensação ou passar por situações que vão deixar você com a sensação que você perdeu tudo, que não tem saída, porque, veja, nessa carta nós temos um homem e ele está fixamente olhando para as 3 taças
que caíram e o líquido dessas taças foi derramado. Ou seja, o que estava aqui não tem como ser recuperado. Você está escutando o trilho sonoro de fundo? São vizinhos, nada a ver com a carta, mas enfim. Não tem como recuperar o que foi perdido aqui. Então, nessa semana, você pode estar com essa sensação. Ou já até de alguma outra semana e tal, você está com a sensação de luto, de perda. Pode ser a perda de um emprego, a perda por um relacionamento amoroso. Enfim, são várias as perdas que nós enfrentamos nessa vida. Mas o tarot está pedindo para você não focar somente nesse líquido derramado e achar que não tem saída, porque realmente o que foi derramado aqui não volta mais. Mas veja, existem outras 2 taças aqui. Então, apesar de toda essa dor e sofrimento que você pode estar enfrentando, ou uma situação desafiadora que está te causando desconforto nessa semana, o tarot está pedindo para você olhar do que tem atrás de você. Porque, gente, é dolorido, mas não é o fim do mundo. Sempre tem o depois, sempre tem um amanhã. Você pode virar para mim e falar: Patrícia, tá doendo muito e tal, você não sabe o que eu tô passando. Eu realmente não sei o que você está passando, mas se a gente ficar focando só no que a gente perdeu, vai impedir a gente de levantar a cabeça, olhar o horizonte e até olhar o que tem ao redor. Atrás de nós aqui ainda tem 2 taças. Então, nessa semana, podem surgir certos desafios e já podem ter surgido, porque, a bem da verdade, o 5 no tarot, ele é um número complexo, ele indica pequenos desafios, mas não foque aqui. Foque aqui, se vire para trás, tem 2 taças ali. Você pode pegar dessas 2 taças e fazer a travessia por essa ponte e encontrar coisas diferentes aqui nesse castelo, mesmo com a dor que você está sentindo aí. Continue caminhando. Tire um tempo para você, se for necessário, para você sentir o que você está sentindo, mas não se deixe ser consumido por essa dor. Veja o que você pode fazer com o líquido que restou nessas outras 2 taças. Gente, porque o sol sempre nasce. Pode estar nublado, o céu está escuro, cheio de nuvens, mas o sol está ali e uma hora a tempestade vai passar e o sol vai nascer de novo. E você tem essas 2 taças aqui. Você tem mais possibilidades, virginiano, virginiana. Então, nessa semana, tente, eu sei que é difícil, mas tente não focar só no que você perdeu. Você ainda tem algo aqui, tem algo de bom que você pode tirar dessa situação. Por mais difícil e desafiadora que a situação seja, gente, a gente sempre pode tirar algo de bom. Na hora a gente não pode ver, pode dizer: nossa, meu Deus, a minha vida acabou. Não, 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 não acabou não. Não foca só no que você perdeu, virginiano, virginiana. Foque nas outras possibilidades. Pegue essas outras 2 taças, respire fundo e siga em frente nessa semana. Vai dar certo. Estamos entendidos? Essa carta, gente, ela tem um significado muito forte para mim. Quem sabe um dia eu faço um vídeo contando, mas não agora. E vamos lá para os nossos librianos e librianas. O que o tarot tem para vocês nessa primeira semana do mês de agosto. Carta pulando. Se for ela, ela volta. Outra carta pulando. Se for ela, ela volta. Vamos lá para os nossos librianos e librianas. O que o tarot tem para vocês? Libriano, libriana. Temos aqui 2 de paus. E libriano, libriana, me vem muito aqui a energia do planejamento. Pois veja, aqui nessa carta nós temos um homem e ele está com
o globo nas mãos e aqui os 2 paus. Ele está literalmente, é a expressão, né? Você está aí parado, feito um 2 de paus. Então, essa semana, Libriana e Libriana, é uma semana de planejamento para vocês. Pode ser que você esteja querendo fazer alguma coisa, está com um projeto em mente, ou fazer até mesmo uma viagem, iniciar alguma coisa nova. Veja bem essa carta, esse homem ele está com o globo nas mãos. Então, ele está olhando o mar e com o globo nas mãos. É uma semana para vocês analisarem todas as possibilidades, essas possibilidades que vocês têm em mãos. Fazer um planejamento, tá? Eu quero iniciar uma coisa nova. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer isso? Eu preciso conversar com fulano? O que eu preciso fazer para iniciar esse projeto? Porque os 2 no tarô também, Libriano, Libriana, eles não indicam a ação. O 2 no tarô significa gestação. É a espera. O 1 é a semente. No 2 é a gestação. No 1 você planta a semente e no 2 você está ali nutrindo essa semente. Ou seja, você está planejando, organizando as etapas. Ou seja, nessa semana, Libriano, Libriana, você deve organizar, planejar os seus passos, não agir com impulsividade. Pode ser que isso também venha de outras semanas. Você está com alguma coisa na cabeça, você quer executar, mas você não sabe como. Escreva no papel, organize os passos, as coisas que você tem que fazer. Aí você pode me dizer, nossa, Patrícia, eu sou muito ruim para organizar as coisas, não sei o que tem, não sei o que lá. Separa um tempinho para você, tenta organizar pelo menos mentalmente, faz uma listinha mental. Eu também não sou uma pessoa que gosta muito de lista, fazer, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu faço a lista, eu vejo a lista e não faço nada que estava na lista. Mas quando eu organizo mentalmente, nesse dia eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu funciono perfeitamente bem assim. Agora, se você é uma pessoa que se dá bem com listas, faça uma listinha dos passos que você tem que fazer. É uma semana de organização, Libriano e Libriana. Organize, me veio muito também para você organizar até mesmo o seu meio externo, porque geralmente quando o nosso meio, geralmente não, né? Quase sempre, isso é a mesma coisa, né? Quando o nosso meio externo ele está desorganizado, a nossa mente fica desorganizada. Então, organize aí o cantinho que você vive, a sua casa, o seu quarto, que isso pode trazer maior clareza nas suas ideias também e vai ajudar você a organizar os seus planos, os seus projetos, as suas metas. Essa semana o tarot está pedindo para você parar e organizar, Libra, antes de dar os próximos passos. Estamos entendidos? E agora, para os meus queridos escorpianos, hidratação. O que o tarot tem para vocês nessa primeira semana do mês de agosto? Vamos lá. Tá saindo muita carta de paus também. Escorpião e escorpiana. Temos aqui um 8 de paus. Nessa semana, escorpião, foco. O tarot está pedindo de você foco, porque pode ser que apareçam várias oportunidades diferentes no seu caminho. E não vão ser oportunidades ruins, provavelmente vão ser boas oportunidades, porque veja, é o 8 de paus e o 8 no tarô é um número da harmonia, é um número bom, de grandes coisas, grandes conquistas. Então pode ser que você seja bombardeado com aquele tanto de coisa e você vê aquilo tudo e fala, uau, eu quero tudo. Não, você não pode ter tudo. E eu sei que é difícil falar isso, mas não, você não pode ter tudo. Porque, veja bem, esses bastões, eles estão vindo assim, na sua direção.
e você tá lá parado, plena, ai meu Deus, eu vou pegar tudo. Você não vai pegar tudo, os bastões eles estão vindo e o mínimo que vai acontecer é que você vai ser acertado por todos eles e não vai pegar nenhum. Se você não tiver foco. Quando as oportunidades aparecerem essa semana, Escorpião, você tem que estar preparado e alinhado. Olhar tipo assim, isso condiz com a pessoa que eu quero ser. Isso me leva para onde eu quero. É essa oportunidade, vou pegar. Pegou, vá embora feliz e pleno, porque se você ficar na reta das outras oportunidades e querer agarrar tudo, você não vai pegar nenhuma, porque você vai tentar pegar uma, vai tentar pegar outra, e não vai conseguir pegar, porque geralmente essas oportunidades pode ser que elas cheguem uma atrás da outra, ou quem sabe todas de uma vez, e você está assim. Você não está preparado, ou você quer pegar tudo. Então foque em uma coisa, no máximo duas, porque se for esperto, né, você consegue pá, sou muito visual, né? Pá, você pega duas. Você pega duas e sai da reta, porque senão você vai levar a oportunidade da sua carta. Aí você pode falar assim, nossa, mas é bom, né? Não, não é não, porque você não vai estar preparado, você vai estar com as mãos ocupadas com as duas oportunidades que você pegou, então você vai levar uma coisa na sua cara que vai tirar o seu foco e você não vai conseguir fazer. Então, nessa semana, Escorpião, mantenha o foco. E você pode até já estar com foco em alguma coisa e é uma coisa que você queria estar fazendo e aparecer outras oportunidades. Só que você tem que estar focado naquilo que você quer. Não deixar um monte de distração te atrapalhar no seu objetivo, porque o tarot diz que essa semana é provável de acontecer. Então, Escorpião, esteja atento às oportunidades e agarre aquela ou aquelas que estão coerentes com seus objetivos. Nada de querer agarrar tudo porque você não vai conseguir, ou ainda me vem, se conseguir, você vai ficar sobrecarregado. Então, foco, Escorpião, foco. E agora, para os nossos queridos sagitarianos, o que o tarot tem para vocês essa primeira semana de agosto? Vamos para aqui. Outra carta de paus. Vai ser a primeira semana bem movimentada. Sagitário, aqui temos os 5 de paus. E me vem muito aqui que nessa semana você pode ter pequenos desafios, coisas que vão testar você e os seus métodos também. Porque, veja, nessa carta nós temos 5 pessoas e nós não sabemos se elas estão brincando, brigando, treinando ou sei lá. A gente não sabe ao certo o que elas estão fazendo, mas pode ser que nessa semana você tenha que lidar com coisas, situações e pessoas também que vão te desafiar, que vão testar você, porque veja, eles estão com os paus aqui, brincando, brigando, enfim, mas parece que eles não chegam num consenso. Então, essa semana pede para você falar com as pessoas com paciência e também com calma. Tentar chegar no consenso com essas pessoas e também testar. Por exemplo, você está com uma ideia. Ao invés de já chegar com o seu pau e, tipo assim, começar a cutucar todo mundo, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vamos fazer desse jeito, desse outro. Aí todo mundo começa e não dá certo. Vamos tentar chegar num acordo? Vamos tentar implementar? Vamos tentar fazer desse jeito? Vamos testar. É uma semana para você conversar tranquilamente com as pessoas, se você tem alguma ideia. Antes de você querer implementar, vamos testar essa ideia.
Vamos ver o que funciona de fato para essa situação. Nada dessa semana de você querer impor coisas com as outras pessoas, e também me vem muito que é fundamental você conversar com calma, justamente para evitar desentendimentos, porque pode ser, não, porque o fulano falou isso, mas o fulano falou aquilo, não, mas você tinha dito aquilo outro, eu entendi isso. Muito aquela coisa de telefone sem fio. Então também seja claro em suas conversas, seja no campo sentimental, campo profissional, seja claro. E antes de implementar as coisas, teste antes. Não tome nenhuma decisão sem antes testar. Pode ser até uma coisa, testar até em pensamento. Você pensa, não, se eu quero fazer isso. Isso vai implicar em quê? Como isso vai atingir fulano, taranã, taranã, tá? Pensa antes de agir e tenha clareza na sua comunicação. Sagitariano, sagitariano. Estamos entendidos? E agora, para os nossos queridos capricornianos, o que o tarot tem para vocês nessa primeira semaninha de agosto? Capricorniano, capricorniana. Temos aqui o 6 de espadas. Nessa semana, Capricórnio, talvez você seja convidado a tomar certas decisões que irão exigir de você que você faça pequenas mudanças. Pode ser uma mudança assim interna ou até mesmo uma mudança externa, porque veja, nessa carta temos uma mulher, não se sabe se é uma mulher, mas ela está provavelmente com uma criança, e um homem está levando ela para outra margem do rio. Ou seja, pode ser que você seja convidado a fazer travessias, só que às vezes as travessias não são fáceis, porque veja, as espadas estão aqui. Então pode ser uma coisa que te traga um certo desconforto, mas é fundamental que você leve somente as coisas que são essenciais, mesmo que sejam umas coisas doloridas, porque às vezes é difícil, eu sei que é difícil a gente fazer pequenas mudanças internas ou externas, ainda mais se envolvem outras pessoas, mas veja, tem alguém aqui que está ajudando ela a fazer essa travessia. Então, se você tiver que lidar com alguma situação, ou já estiver lidando com alguma situação que está exigindo que você faça essa travessia, mas está difícil para você, peça ajuda, porque ela não será negada a você. Tem alguém ajudando essa mulher a fazer essa travessia. Pode ser seus amigos, a sua família. Aí você vê para mim, nossa, Patrícia, mas eu não tenho ninguém. Converse com Deus ou com a força superior que você acredita, e você tenha você mesmo para te ajudar. Você pode se ajudar a passar por essas situações. Você está com calma, analisar, tá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mudança em tal área da minha vida. Como eu posso fazer isso da melhor forma possível? Nem que você pare 5 minutinhos, separe os 5 minutinhos e pense melhor nisso, como você pode fazer isso de uma forma menos dolorosa para você. Mas nessa semana o tarot vem te dizer que você vai ter que tomar certas decisões e fazer escolhas, e talvez a melhor escolha seja fazer essa travessia, seguir um novo caminho, mas lembre-se de levar somente o necessário e pedir ajuda também, se você puder, pois ela não será negada. Estamos entendidos? Agora, para os nossos queridos aquarianos e... Opa, volta aqui. Aquarianos e aquarianas. O que o tarot tem para vocês nessa última semana? Primeira semana? Eu querendo matar agosto, gente.
nessa primeira semana do mês de julho. Primeira semana do mês de agosto. Quis matar o mês de agosto e transformar ele em julho, vocês viram? Que tarô tem para vocês, meus queridos, nesta primeira semana de agosto? Temos aqui, meus queridos, um 4 de ouros, aquarianos e aquarianas. Nessa semana, me vem muito aqui que vocês podem estar agarrados a certas situações que vocês não querem se desprender. Porque veja só como este homem, ele tá aqui, não, eu tô de boa aqui, é meu e ninguém tira. Só que quando a gente fica agarrado assim, meu amigo aquariana, minha querida, meu amigo aquariano e minha amiga aquariana. Quando a gente fica agarrado a situações assim, isso impede a gente de crescer, porque a gente acha que chegou no patamar, não, aqui tá bom, aqui tá ótimo. Mas se você solta, você vê que pode crescer muito mais. Só que muitas vezes a gente tem medo, né? Desse crescimento, a gente tem medo disso, porque a gente tem medo de soltar o que a gente tem. Então, nessa semana, você pode ser convidado a soltar isso, ser chamado para crescer. E pode ser em qualquer área da sua vida, tá? Mas você não deve ficar apegado ao que você tem. Ok, você tem 4, é a estabilidade no tarô. Você está numa situação estável, ok. Mas se você pode crescer, eu não estou falando para você soltar tudo e sair correndo, mas analisar com calma. Tipo assim, se eu soltar o que eu tenho agora, não ficar preso aqui, o que isso me traz de bom? Isso vai me fazer evoluir? Porque, meus queridos, geralmente quando a gente está preso, a gente está agarrado a uma situação ou uma pessoa, aquele apego, isso atrai para nós a tão temida escassez, né? O pessoal fala muito escassez, você está atraindo escassez. E realmente, porque no mundo as coisas fluem. Então, não adianta você ficar agarrado a isso. É uma falsa ilusão de controle que nós tentamos ter. Então, aquariana, nessa semana o tarô convida vocês a não ficar preso a essa falsa ilusão de controle. Se solte mais, esteja aberto, analise o que a vida está te trazendo, sabe? Experimente o exercício de soltar. Se eu soltar isso, se eu soltar essa pessoa, aonde eu poderia chegar? Para onde isso poderia me levar? Você tem a estrutura, me vem muito de estrutura interna aqui também. Você pode estar agarrado à sua estrutura interna. Isso é bom, é importante a gente ter uma estrutura. Só que se a gente fica tão preso a essa estrutura, a gente fica inflexível e a gente não cresce, vem a estagnação. Então, nessa semana, aquariano, aquariana, faça esse exercício, tente soltar e veja o que acontece. Estamos entendidos? E agora, para os nossos queridos piscianos, o que o tarot tem para vocês, para nós, porque eu sou pisciana, acho que já deve ter percebido, se não me engano já mencionei isso em outros vídeos, mas o que o tarot tem para nós nessa primeira semana de agosto. Gente, tem uma luz acesa agora que eu notei. Acredito que ela tá me irritando. Enfim, depois do próximo vídeo eu deixo ela apagada. Mas pisciano, pisciana.
Temos aqui o 9, mentira, o 7 de ouros. Então, meu querido pisciano, pisciana, você deve estar cansado. Nessa semana, você pode estar com a sensação de, nossa, eu estou construindo, mas eu não estou vendo resultado de nada no que eu estou fazendo. Eu estou estagnado. Porque o 7 no tarô, ele indica que a pessoa, sim, ela está cansada, porque ela já percorreu uma jornada, ela parou no 7. E ela talvez não esteja vendo tanto sentido assim no que ela está fazendo. Ela começa a se questionar. Então pode vir aquela sensação de estagnação, de nossa, será? Mas você deve lembrar, pisciano, pisciana, de olhar com isso aqui, olhar para isso aqui, mas olhar com carinho, porque olha o tanto que você já construiu. Olha o tanto que você já conquistou. É lógico que você vai estar cansado, né? Porque é muita coisa. Você para e olha assim, nossa, realmente é muita coisa. E o tarô, assim, no 7, ele pede para você não desistir. Então, nessa semana, se você sentir isso, eu não aguento mais, aguenta mais um pouquinho, porque você está quase no fim da jornada. E isso aqui já está te dando frutos. Sim, olha com carinho, para um tempo e olha com carinho para a sua jornada, por mais que você esteja cansado ou até mesmo de saco cheio, porque tem momentos da vida que a gente fica assim. Isso acontece com todo mundo, mas quando a gente aguenta, geralmente só mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho, a gente tem uma grata surpresa. Então, pisciano, pisciana, se nessa semana você tiver essa sensação, respira fundo e olha com carinho para tudo que você já passou, para tudo o que você já conquistou e para tudo que você ainda vai conquistar, não é? Porque tudo que você passou te tornou nessa pessoa que você é hoje. Não desista dos seus sonhos. Se bater o cansaço, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai assistir um filme, vai ficar rolando vídeo no Instagram, vai comer algo que você gosta, ou não vai fazer nada, ou sai para andar, mas não desista, porque você está próximo de conquistar o que você deseja nessa semana. Estamos entendidos? Olhe com carinho para a sua história. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada porque vocês assistiram. E não esquece também de conferir a sua lua e o seu ascendente aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até as próximas previsões. Tchau!